Passa a palavra para o secretário para a leitura da palavra bíblica. Provérbios, capítulo 19, versículos 19 e 20. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrarás, virás ainda e fazê-lo de novo. Ouve o conselho e receba a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Amém. Está aberta a presente sessão, ordinária do dia 29 de maio de 2013. Passa a palavra para o secretário para a deliberação da ata da sessão ordinária do dia 27 de maio. Senhor presidente, as inscrições para fazer uso da palavra na tribuna estão abertas. Deliberação da ata da sessão ordinária do dia 27 de maio de 2013 foi encaminhado para o Gabinete de Novos Edis dessa Casa de Lei, está apta a ser aprovado, senhor presidente. Deliberação da ata da sessão ordinária do dia 27 de maio de 2013, sobre a mesa, em discussão, em votação. Vereador Nassib. Senhor presidente, 18 votos favoráveis, nenhum contrário. A ata está aprovada. A deliberação da ata da sessão ordinária do 27 de maio, aprovada por 18 presentes. Expediente da sessão ordinária do dia 29 de maio de 2013. Projeto indicativo. Processo número 1062 de 2013, projeto indicativo 5 de 2013. Indica ao Poder Executivo Municipal o desmembramento das aulas de educação física municipal em aulas teóricas e práticas. Autor, vereador Tio Paulinho. Processo número 1161 de 2013, projeto indicativo 6 de 2013. Indica ao Poder Executivo a criação da Guarda Municipal Armada e da outras providências. Autor, vereador Gideão. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de informar a mesa que esse projeto de lei já foi apresentado e, conforme o regimento interno da casa, vai estar em duplicidade. Eu preciso da atenção da mesa em relação à mesa. Ok, na ida do projeto para o Legislativo, será feita essa verificação, conforme for, será remetido ao autor. A palavra, presidente. A palavra, vereador Gideão. O projeto que a gente está indicando, ele indica a criação da Guarda Municipal Armada. Então, eu gostaria, depois, junto com o Bruno, a gente pudesse fazer, então, uma emenda para que ela seja a Guarda Municipal Armada, porque o projeto que o excelentíssimo se mandou, ela não menciona que ela é armada. E, no nosso entender, essa Guarda Municipal, ela precisa, e para ter mais eficiência, que seja armada. Então, é nesse sentido que veio a nossa indicação, e a gente gostaria que, depois, junto com o nobre vereador, pudesse ver essa questão para que seja, nessa indicação, que ela seja Guarda Municipal Armada. Senhor presidente, ainda pela ordem, eu aceitarei de pronto as colaborações do vereador Gideão, porém reafirmo que o projeto, ora apresentado, indica melhor, porque essa é uma prerrogativa somente do Poder Executivo, a criação da Guarda Municipal de Segurança Pública Armada, mas sem problema, podemos depois sentar e avaliar. Mas fica registrado que está em duplicidade a matéria. Correto, vereadores. Com a palavra, o secretário Marcos Tonco. Processo 1398 de 2013, projeto indicativo 13 de 2013. Institui o Programa Idoso Funcional, PIF, no âmbito municipal da Serra e da outras providências. Autor, vereador Gilmar, da Periferia. Senhor presidente, o expediente da sessão ordinária foi concluído. Passa agora os inscritos para Vossa Excelência. Com a palavra, o novo vereador Aldair Xavier.
Senhor presidente, nobres vereadores presentes, público que nos assiste aqui essa noite, aos internautas. O que me traz aqui a sessão dessa noite é justamente a matéria publicada na tribuna de ontem e a matéria também que saiu na primeira edição, no STV primeira edição, não sei se primeira edição, às 7 horas da manhã, né, na questão do fato ocorrido na sessão no dia 20 passado. Né, eu não poderia deixar de vir aqui falar, até mesmo porque, né, expôs, né, de certa forma a casa e automaticamente os vereadores que estavam ausentes, e eu estava ausente naquele momento, então eu deveria vir aqui a dar a minha justificativa. Né, eu, como já estive na tribuna aqui em outros momentos, eu já tinha colocado a minha condição de que eu não iria me emprestar para ficar aqui, para votar em projetos da nominação de ruas, escolas, entre outros. Esse não era o meu papel aqui dentro do Legislativo. E os nobres vereadores sabem muito bem que é uma questão regimental, a questão da ausência aqui no plenário. Até mesmo pela questão da derrubada de quórum, até mesmo pela questão de protesto contra as matérias que estão tramitando. Então, eu, naquela sessão, eu me dirigi ao gabinete, eu estava no meu gabinete, como sempre estou. Então, eu tenho muito respeito com a população desse município, afinal de contas, a mesma me colocou aqui para me defender os seus interesses e, com certeza, os interesses da população do município. Mais uma vez, falo aqui, não é votar nome de rua, não é fazer projetos indicativos que gera uma expectativa que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, o meu papel aqui é fiscalizar. E é isso que eu estou me prestando a fazer. Tanto que, em vários momentos, já fiz aqui várias solicitações aos executivos de documentos, estou aguardando esses documentos chegar para que eu possa realmente fazer o meu trabalho e possa realmente apresentar um relatório aqui no momento exato. Então, o meu trabalho, pelo menos, ele não se compreende simplesmente aqui na permanência no plenário, nas 2 sessões que a gente se reúne aqui nessa Casa de Leis por semana. Então, o meu trabalho ele envolve toda uma situação dentro do gabinete, toda uma estrutura voltada para atender o município, e é justamente por isso que eu não poderia deixar de vir aqui falar essa noite. Então, eu devo satisfação a todos aqueles que votaram em mim, respeito a população desse município, e estou aqui para fazer o melhor que eu puder fazer por ela. Mas ela não me paga para vir aqui dar nome de rua. A população não me paga para isso. A população não me paga também para me vir aqui e ficar trocando figurinha. Então, eu, mais uma vez, volto a frisar. Eu não vou me prestar para essa situação. É regimental, é um direito que eu tenho, então vereador, eu vou fazer uso desse direito. Uma parte, nobre vereador. Eu, primeiramente, quero parabenizá-lo, parabenizar Vossa Excelência, pelo esse discurso maduro, um discurso coerente. Porque exatamente que Vossa Excelência tratou. O senhor já falava que o homem, né, é lobo do homem. E muitas vezes a gente ataca, né, a sua própria casa e sem buscar conhecimento. E foi exatamente o que o senhor está querendo retratar, Vossa Excelência está querendo retratar. No parlamento, tem vários tipos de estratégia. E um dos tipos de estratégia do trabalho do parlamento é exatamente, muitas vezes, o parlamentar ele se ausentar para que não vote ou que ele produza melhores momentos para uma matéria que, às vezes, é conflitante. Isso não quer dizer que ele está ausente. Isso é quando a casa amadurece. E não é buscando a mídia, pela mídia, que a casa vai crescer. Eu fiz uma fala semana passada, exatamente, aí do plenário, e tinha poucos vereadores aqui. E fiz exatamente o que Vossa Excelência está tratando. E não por isso fui lá reclamar e falar que os vereadores não estão ausentes. Porque quando o vereador está no gabinete, quando o vereador está tratando de assunto referente à casa, ele está presente. Então, nós temos que ter muito cuidado e eu quero parabenizá-lo e pela coragem desse discurso. Até porque nós temos que dar satisfação à população da Serra e ao eleitorado que nos colocou aqui. Nós não temos vergonhas e nem temos medo daquilo que nos foi confiado. Obrigado. Eu quero frisar aqui que eu não tenho nada contra a matéria que foi vinculada.
né? A imprensa, ela está cumprindo e está fazendo com o papel dela. Nós vivemos uma democracia, nós devemos respeitar, né, as colocações que são postas, até mesmo porque isso serve para o nosso amadurecimento. Então, respeito o papel da imprensa, e a imprensa tem um papel fundamental na transparência daquilo que acontece nos poderes. O que eu quero dizer é que existe uma situação interna, né, e os nobres edis conhecem muito bem a situação, afinal de contas, tudo aqui dentro é regido pelo nosso regimento, então não é pela questão de achômetro, existe um regimento, né? Naquele momento, inclusive, quando eu saí naquela sessão, eu até me deparei com o Davi e falei, Davi, tem quórum para poder votar os projetos. Então não existe a questão de quórum mínimo, ou tem quórum ou não tem quórum. Não existe questão, não, quórum mínimo. Ou tem ou não tem. Se não tem quórum, não tem sessão. Então a sessão, para todos os efeitos, ela foi conduzida, ela finalizou. Eu que não me sentia à vontade para ficar aqui dentro, porque qualquer um dos senhores pode levantar a ordem do dia 20, e eram 2 projetos que eu, sinceramente, não me sinto à vontade para votar aquilo. Não engrandece em nada o nosso município. Agora, aquilo que realmente é responsabilidade e que realmente enobrece, engrandece o município e pode levar melhorias para o cidadão, é justamente essas questões que essa Casa de Lei tem que discutir exaustivamente. Eu não estou aqui para chamar a atenção dos senhores, mas vamos colocar assim, passou dois pedidos de empréstimos aqui do Executivo, que foram votados a toque de caixa, e eu gostaria de perguntar aos senhores, os senhores têm ciência realmente da situação econômica e financeira do município? Eu, pelo menos, fiz o pedido do levantamento das dívidas e até hoje não recebi. Eu não me sinto à vontade para votar uma situação que, pelo que o prefeito fala, a situação não está boa. Eu tenho que conhecer para votar essas questões. Então, existem vários projetos que vão tramitar dentro dessa casa, que realmente a casa tem que fazer valer os seus direitos. Vossa Excelência, no momento oportuno, se possível, permitir a parte. À vontade, César. Agradeço, Vossa Excelência. À vontade. Para mim também, estou fazendo uma parte. Hein? Nobre vereador, Vossa Excelência está sendo feliz na sua fala. Eu quero dizer para os colegas, para os internautas, a galeria e toda a população serrana, que o quórum da Casa da Câmara Municipal Nossa da Serra, existe 2 quórum. Primeiro, para se abrir a sessão, né? Tem que ter quórum suficiente para se abrir a sessão. E depois, precisa ter quórum para votação. Naquele momento, existia 10 vereadores na casa. Na casa não, no plenário. Os demais estavam na casa. Já tinha tido na sessão, eles chegaram na sessão, cumpriram com suas obrigações. Naquele momento, se ausentaram, mas estavam aqui na casa, alguns no gabinete, alguns aqui na casa internamente, né? E o seguinte, mas para votar a matéria, que hora foi votada, né? Eu estava ao lado da vereadora Neidia, até falei assim, eu não vou sair, vereadora, acho que a vereadora Cib, se eu não me engano, estava, tinha outros vereadores, não lembro agora, não vou nominá-los, que eu não lembro, entendeu? Mas nós alegamos o seguinte, não vamos sair mais ninguém, que tinha até um projeto da vereadora Neidia para ser votado. Aí falei, vereadora, não vão se ausentar do plenário, que vai cair o quórum para a votação. E no momento, nós ficamos e foi votado o projeto com quórum para ser votado. Ok, vereador? Então, tem vários momentos, tem várias situações que às vezes as pessoas não entendem, a própria população, nós precisamos da explicação, mas Vossa Excelência está coberto de razão. Obrigado, vereador. Eu não gostaria de me estender aqui em mais apartes, até mesmo porque o motivo pelo qual me trouxe a essa tribuna é justamente para justificar a minha ausência naquela sessão, né, e até mesmo porque, como eu coloquei aqui antes, né, eu devo justificativo e devo satisfação àqueles que me colocaram aqui dentro, né, e é justamente por isso que eu estou cumprindo com o meu papel. Então, mais uma vez, eu volto a frisar, essa casa pode contribuir muito para a população do nosso município, mas não são com alguns projetos, não são com algumas discussões que ora são apresentadas aqui. Meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Bruno. Bruno Lamas, né? Para não ser o Bruno só, né? Senhor presidente, em exercício,
Bruno Lamas. Bruno Lamas. Bem lembrado, e tem um amigo meu que fala que Bruno é o do Flamengo lá, problemático, né? Bruno Lamas. Senhores vereadores, vereadora Neidia, público presente, internautas, amigos. Público presente, eu também gostaria de me pronunciar, senhor presidente. Mas a melhor forma de responder é mostrando trabalho, serviço, proposições. Eu estou aqui também para apresentar projetos indicativos, também para apresentar indicações. São instrumentos importantes de um mandato de um parlamentar, eu tenho convicção disso. Se o parlamentar não pode criar uma guarda municipal, porque é inconstitucional, mas ele pode indicar, cobrar, estimular, até porque foi compromisso de campanha. Então, é a prerrogativa que temos. E eu fico feliz em ver o prefeito Aldifas com coragem. Temos um ofício já, até dividir isso com o vereador Auredi, porque o vereador Auredi, junto com o vereador Alceir, na legislatura passada, também assinaram, né? E nós temos uma resposta no gabinete do secretário de Desenvolvimento Social, de que o prefeito Aldifas autorizou a criação da Guarda Municipal, e agora vem o processo até chegar a essa Câmara, depois o concurso, enfim. Nós vamos evoluir nessa questão, porque eu entendo que é importante. Então, é um instrumento muito importante. Eu quero, senhor presidente, também marcar minha posição, até mesmo com uma saudável, humilde, porém importante resposta à população da Serra, em relação à matéria divulgada hoje no Bom Dia Espírito Santo. Eu acho que é legítimo o direito do vereador Gideão de fazer os seus questionamentos, as suas cobranças, as suas denúncias. Porém, faltou o vereador dizer que eu estava presente à sessão. Eu remeti um ofício à Rede Gazeta, tenho cópia, conversei com eles, inclusive disse para eles do meu trabalho nessa casa, do trabalho da minha equipe, da minha postura, do voto contra o aumento do salário dos vereadores, da devolução mensal na totalidade do valor que eu recebi ano passado, perante o valor que eu recebo esse ano, do voto contra o aumento do salário dos vereadores, da minha colaboração na derrubada do 13º, que é um benefício extinto nessa casa. Também disse o fato de nunca ter usado uma diária, e nem mesmo meus assessores, mas não fico na intenção de me vangloriar, mas para dizer para ele que existem outras posições importantes na casa, e também disse que eu estava presente. Poderia não estar, senhor presidente. Em algum outro momento, faço cor aqui ao vereador Aldair, não estive presente na totalidade das sessões, porque existem várias atividades que acontecem até mesmo no mesmo horário da sessão. A prioridade é a sessão, o vereador está correto, a prioridade é a sessão ordinária. Mas existem algumas situações, né, que, como ordem de serviços, como reunião de conselho gestor de segurança pública da cidade da Serra, que também é importante a participação do vereador. Então, possivelmente também em alguma outra situação, eu posso ter me ausentado em alguma parte da sessão. Mas nessa sessão específica, que foi motivo da pauta de hoje, eu estive presente até o final, votei os projetos, e aí eu faço aqui esse registro. E a melhor forma de responder, vereadora Neidia, que sempre termina suas falas dizendo, a melhor forma é mostrando serviço. Temos alguns projetos apresentados nessa nova legislatura, e eu gostaria de citar 3 deles, que são os mais recentes. É uma prerrogativa do parlamentar, além de fiscalizar o prefeito, legislar e representar a população. Senhor presidente, nós temos uma lei já aprovada. O projeto era o projeto 98 de 2012. Agora já é lei. E a cidade da Serra vai receber a sua primeira rua de lazer. Nós denominamos de lazer cidadão na orla de Jacaraípe. Nós estamos vendo lá o prefeito Luciano Rezende expandir da Praia de Camburi para os demais bairros. Não é novidade, as grandes cidades já têm esse benefício, mas nós vamos implantar na orla de Jacaraípe. É uma lei aprovada com voto favorável dos colegas vereadores. Estamos amadurecendo, conversando com a população e nós vamos chegar lá. Lazer cidadão na nossa orla. Senhor presidente, também tenho aqui uma novidade importante aos profissionais do magistério. Apresentei um projeto indicativo, com muito orgulho, com muito prazer, propondo ao município que faça um convênio com o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para poder oferecer
aos profissionais de educação que estejam em situação de risco ou em área de conflito, e o mapa da violência da Serra é claro. Participamos da reunião do Conselho Gestor de Segurança Pública ontem, alguns vereadores presentes, Xambinho, Miguel, eu não sei quem mais, Marcos Tongo, nosso líder, e lá estava o mapa do crime na cidade da Serra, dividido por faixa etária, por cor de pele, por região, por horário, muito detalhado. Então nós estamos pedindo que esse convênio seja feito para disponibilizar a esses profissionais o botão do pânico, senhor presidente, para os professores, profissionais do magistério. O outro projeto, recém-aprovado, recém-apresentado, perdão, eu fiquei muito feliz com a repercussão, nós vamos ter novidade nos próximos dias, determina o toque de acolher dos adolescentes em lugares específicos do município da Serra. O mapa do crime, ontem eu entreguei esse projeto em mãos ao prefeito Aldir, faz aquele conselho. O mapa do crime diz que crianças de 13 anos até jovens de 25, 30 anos são os alvos principais quando se trata de homicídio na nossa cidade. E aí um projeto simples. Aí a importância da guarda, a importância do Conselho Tutelar, da parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Poder Executivo, e diz o seguinte, senhor presidente. Fica o Poder Executivo do município da Serra, através de seus órgãos competentes de proteção à criança e ao adolescente, obrigado a promover a fiscalização de menores de 16 anos, sem a presença do responsável legal ou de acompanhantes no horário compreendido entre as 11 horas da noite, às 23 horas, e às 5 horas da manhã, nas vias públicas, calçadas, praças, enfim, em alguns lugares da nossa cidade. Qual é o objetivo principal? A prefeitura vai ter que se estruturar para isso e vai abordar os adolescentes na rua e vai dizer, querido, e aí muito cuidado na abordagem, muito treinamento, muita sensibilidade, e vai dizer, o que você está fazendo na rua a essa altura da madrugada? Vai levar esse adolescente à presença dos pais. Os pais vão ser notificados, vão ter que comparecer à justiça e prestar conta dos seus atos. Se esse adolescente, senhor presidente, for um adolescente que está abandonado, ele vai para os órgãos competentes, Conselho Tutelar, Juizado de Infância e Juventude, e aí as providências serão tomadas. Eu vou assim, detalhar depois, com mais precisão, esse projeto, mas eu fiquei feliz com a repercussão. E são alguns exemplos da forma como um parlamentar pode, sim, mostrar serviço, justificar a sua remuneração, o seu trabalho, os seus votos de confiança para a população da cidade da Serra. Concedo a parte ao vereador Guto Lorenzoni. Nobre vereador Bruno, esse projeto ainda, apesar de não ter sido lido em plenário, ele já foi protocolado na casa, está disponibilizado na internet. É uma determinação da mesa diretora que, mesmo não sendo lido a proposta do parlamentar, ela já imediatamente é disponibilizada na internet para acesso transparente para qualquer cidadão que quiser ter acesso ao projeto especificado pelo vereador, mesmo antes da leitura dele no plenário. E quero dizer para Vossa Excelência que é um projeto importante para o município. Vamos ter debates aqui, debates calorosos, nas questões das idades, nas questões dos horários. Importante a discussão dessa Casa de Leis a respeito do seu projeto, e esse projeto ele vem realmente a engrandecer o debate político das necessidades da segurança pública, da segurança da família, da segurança principalmente dos jovens e dos adolescentes, das crianças do nosso município. E eu tenho certeza que esse debate, que esse projeto de lei ele não vai transcorrer com o regime de urgência, para que essa Casa de Leis possa debatê-lo de maneira eficiente e eficaz para trazer bons resultados para os nossos munícipes. Muito obrigado, senhor presidente. Importante sua informação, até porque, para os colegas tomarem conhecimento, no momento que apresentei e protocolei o projeto, encaminhei um ofício do meu gabinete ao Departamento Legislativo pedindo que o mesmo não transitasse nessa casa antes da manifestação, e aí eu encaminhei cópia para a desembargadora Catarina Barcelos, que é responsável no Estado pelo trato da criança e do adolescente, a doutora Janete Pantaleão, que é juíza, coordenadora do Programa de Prevenção, ao Ministério Público, na pessoa da doutora Abigail, ao Conselho Tutelar, ao Conselho Gestor de Segurança Pública da cidade da Serra e algumas outras entidades. Então, a doutora Janete já se posicionou. Eu tenho já alguns
algumas posições em relação às consultas que fiz, mas com certeza, senhor presidente, sem o debate é fadado ao fracasso. Eu tenho certeza que será feito no mais alto nível e nós vamos alcançar o nosso objetivo. Muito obrigado, tenho dito, bom descanso para todos daqui a pouco. Com a palavra o vereador Gideão. Pronto, está resolvido. Boa noite à mesa diretora, na pessoa do seu presidente, Guto Lorenzoni, aos nobres edis, companheiros dessa casa, aos que nos assistem na galeria, aos internautas que nos acompanham através da internet. Meu primeiro emprego, carteira assinada, eu tinha, naquela época podia, vereador Pastor Ricardo, eu tinha 14 anos de idade, minha carteira profissional ela foi assinada aos 14 anos de idade. Eu ajudei a construir, como servente, o conjunto residencial de Laranjeiras, na época a empresa Boechat. Tudo que eu tenho e carrego, os valores que trago dentro de mim, primeiramente devo a Deus e depois a meus pais. Meu saudoso pai, que já perdi há 12 anos, e minha mãe, ainda viva, e que me inspira, é a minha inspiração no meu dia a dia, tanto na minha caminhada política, como religiosa, familiar. No ano de 2000, eu comecei a minha caminhada buscando me preparar para o momento político que foi efetivado no ano passado, 2012. 12 anos de preparo. 12 anos de preparo. Preparo com lideranças comunitárias, movimentos sociais, participando ativamente do movimento popular desse município, da nossa FAMES e da AMO, fechando o BR com trio elétrico, reivindicando direitos, tudo dentro de uma organização, de uma ordem, lutando por direitos do coletivo, do interesse público. Nesses 12 anos também pude me preparar, fazer uma faculdade, adquirir conhecimento jurídico, técnico, para poder, no tempo de Deus e sob a vontade dele, estar exercendo um mandato eletivo. E coube e aprove Deus nos permitir chegar. E trago para essa Casa de Leis o meu mandato, que não é meu, é da sociedade, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de realmente termos um legislativo diferenciado no nosso município, e acredito nisso. E temos 22 companheiros capazes, capacitados e imbuídos também desse desejo. Mas aí eu concordo com o vereador Moreira. Nós temos um regimento interno, e esse regimento interno nós temos que, Guto, nosso presidente, vereador Guto, nos atentarmos realmente a ele e procurarmos fazer esse regimento seja uma realidade nessa Casa de Leis. Carece de modificações, de revisões, isso já foi debatido e conversado, é verdade. Eu fui procurado pela TV Gazeta. Não fui eu que me ofereci a ir na Gazeta. Eu fiz um pronunciamento na sessão passada, porque já há várias sessões eu já vinha demonstrando até à mesa a minha insatisfação. Numa derrubada de sessão aqui, eu fui lá no gabinete do Guto e perguntei: Guto, qual o motivo da derrubada da sessão? Não, não tem. Os vereadores simplesmente resolveram não continuar com a sessão. Eu fui guardando isso. E insatisfeito comigo, né? E várias sessões aqui foram esvaziadas, e o público é testemunha, e as gravações todas estão feitas. E eu penso que o nosso regimento interno, o artigo 136, ele fala que
São somente 2 sessões semanais, né? Com duração de 3 horas, das 18 às 21 horas. Então, essas segundas e quartas-feiras são sagradas nessa Casa de Lei. São sagradas. E aí eu discordo, e vou discordar também de nosso executivo, de marcar a ordem de serviço às segundas e quartas e querer e convocar vereadores, se assim estiver fazendo, para estar presente na ordem de serviço, porque a nossa prioridade e a nossa responsabilidade não é lá na ordem de serviço, é aqui nessa Casa de Leis, ouvindo os companheiros, com todo respeito. Com todo respeito. Por menos que a matéria me interessa, mas pelo menos pelo princípio do respeito, nós temos que dar credibilidade, nós temos que dar ouvido, nós temos que estar atento e respeitando quem assume essa tribuna. Uma parte, vereador Gideão. Eu vou conceder a parte... Quem pediu? Marcos. Eu vou conceder... Veja só, mediante sua fala aí, eu também queria me posicionar na mesma situação do nobre vereador Bruno Lamas, no qual eu estive presente em toda a sessão do lado de Vossa Excelência, inclusive cobrei isso de Vossa Excelência hoje, e Vossa Excelência acabou não citando o meu nome. Tudo bem. Mas a questão do Executivo, nós já tratamos esse assunto já, junto com a coordenação de governo, que todas as ordens de serviço agora vai ser ou terça, quinta, sexta e sábado. Não vai ter mais ordem de serviço de segunda e quarta, justamente por essa razão. Obrigado. Muito bom, uma boa notícia nessa Casa de Leis, porque eu gosto de participar das ordens de serviços, mas eu priorizo aqui. A ordem de serviço que foi dado lá numa praça no bairro de Chacaparreiral, quando eu cheguei, já tinha terminado tudo, porque eu saí depois que terminou a sessão daqui. Eu esperei terminar a sessão e fui para Chacaparreiral, porque aqui é prioridade, queridos. Aqui é prioridade. Um ou outro ter que se ausentar não é nenhum problema. Eu acho que tendo as necessidades, agora, a maioria, e sem motivação, por não querer assistir a sessão, porque tem 4 inscritos, 5 inscritos, então eu vou me retirar, aí esse vereador, ele não concorda. E aí é a minha opinião, né, e expus isso no jornal A Gazeta, na TV Gazeta, hoje de manhã. O artigo 142 nos diz que a Câmara somente se reunirá quando tenham comparecido à sessão pelo menos 1/3 dos vereadores que a compõem, para iniciar os trabalhos. Para o expediente, tem que ter 1/3, e 1/3 da nossa casa hoje representam 8 vereadores. Com 8 vereadores, inicia essa sessão e a parte do expediente. Agora, a sessão é composta de 2 partes, o expediente e a ordem do dia. Agora nós vamos para a ordem do dia. Acabado o expediente, o nosso regimento interno é de disciplina. Ele disciplina no artigo 152, finda a hora do expediente, por se ter esgotado o tempo, ou por falta de oradores, passar-se-á a matéria constante da ordem do dia. Parágrafo 1º, este que é o importante. Para a ordem do dia, far-se-á verificação de presença e a sessão somente prosseguirá se estiver presente a maioria absoluta dos vereadores. O que é maioria absoluta dos vereadores? No nosso caso, 23 vereadores. A maioria absoluta dessa Casa de Leis é 12 vereadores. A hora que iniciar a ordem do dia, se não tiver 12 vereadores presentes nessa Casa de Lei, a ordem do dia não pode prosseguir. Ela não pode prosseguir. Há que se esperar 15 minutos para que se complete a presença de 12 vereadores nessa Casa de Lei. E somente com 12 vereadores, essa sessão ela poderá ter a sua continuidade devida. E digo mais, o artigo 162, ele vai além ainda. Ele diz que, artigo 162, a discussão da matéria constante da ordem do dia só poderá ser efetuada com a presença da maioria dos membros da Câmara. Se na ordem do dia tiver 4 projetos de lei, votou o primeiro projeto de lei, 12 vereadores, ok. Votou o segundo projeto de lei, 12 vereadores. Vai votar o terceiro projeto de lei, um vereador saiu, ficou 11. Está prejudicada. Não pode votar essa ordem do dia.
é regimental, artigo 172. A discussão da matéria, toda matéria constante da ordem do dia, só poderá ser efetuada com a presença da maioria dos membros da Câmara. A sessão do dia 20, nós votamos ela. Nós prosseguimos com a ordem do dia, mas irregularmente, porque não tinha 12 vereadores nessa casa de lei. Se questionar, derruba aquela sessão. Ela foi ilegal. Aquela ordem do dia aconteceu de forma ilegal, não pela 9 vereadores, não por má fé do presidente, da mesa diretora, da qual eu sou o segundo secretário, atuo na ausência do primeiro. Mas nós temos, e concordo mais uma vez com o vereador Moreira, que bateu muito nessa tecla aqui, nós temos que respeitar nosso regimento interno e valorizá-lo. Por fim, quero me referir agora sobre a questão da entrevista da TV Gazeta hoje de manhã. Me chamaram, ligaram, porque mandaram um vídeo para a Gazeta. Nós temos aqui pessoas nos assistindo, que estão ligadas, estão no Facebook direto e postam no Face os vídeos, as imagens, as fotos, e cobra de um e cobra de outro, né? E mandaram para a Gazeta a fala da última sessão que esvaziou. Cada um teve seu motivo e eu defendo a minha posição. Estive lá e dei a entrevista. Foi minha primeira entrevista numa TV. Foi minha primeira entrevista. Foi a primeira entrevista numa TV. Uma parte depois, vereador. Eu vou dar a parte. Mas eu venho aqui para reforçar a minha posição. Não estou vindo aqui para pedir desculpa a ninguém. Não estou vindo aqui para pedir desculpa a ninguém. A minha posição é clara e ela é taxativa. Eu só não vou estar aqui na segunda, na quarta-feira, se eu tiver um motivo relevante de doença na família, alguma coisa muito importante, eu não vou estar aqui presente. Essa é a minha posição. Não estou vindo para pedir desculpa por ter ido lá no jornal e defendido essa posição. Mantenho ela muito mais forte ainda hoje e agora, com muita mais firmeza e muito mais convicção. Mas o repórter tem suas artimanhas. Quando me ligaram, tentaram tirar por telefone o nome de quem saiu, até chamaram para dedurar, não quis dedurar, né? É o ofício do repórter, né? Eu falei, não vou por ética, eu não vou dizer o nome de ninguém. Na entrevista de manhã, ele levantou e me levou para o quadro. Tudo sem esperar. E ali é assim, é segundo atrás de segundo. Quem não esteve? Eu falo, por ética, eu não vou nominar. Mas quem esteve, então, aqui? Está aqui, quem teve. Aí eu falei, aí que eu quero, nesse momento, faltei, porque na hora deu branco, e eu não lembrei de Bruno, de Boy, do INSS, e de Marcos Tongo. Os três estavam aqui na sessão, assistiram até o final a sessão. Mas a questão não era quem estava na sessão. A questão principal foi esvaziamento, queridos. Foi esvaziamento da sessão. Aí cada um tem sua posição, eu não vou discutir esse mérito com vocês. Eu tenho a minha posição firmada e minhas convicções. Mas não se sintam, porque não teve má fé desse vereador, não quis denegrir, não quis omitir, não quis me promover de forma nenhuma. Foi uma oportunidade de poder botar ali para a imprensa o que esse vereador pensa e as bandeiras que ele defende. Agradeço ao presidente e eu tinha necessidade de trazer essa parte, fala vereador. nessa noite. A parte, desculpa, Jorjão, vereador Jorjão. Vereador, eu fico feliz quando você sobe à tribuna para se falar de uma coisa tão importante, o acontecimento do município ou até o dia a dia de trabalho. Mas eu me sinto feliz com a sua primeira explanação de vida. Mas quero repetir para o senhor que cada vereador desses que estão sentados aqui embaixo ouvindo o senhor falar tem uma experiência de vida. E a experiência de vida, a qual ouvi o senhor falar agora também na última fala, pela primeira vez estou sendo entrevistado pela televisão, no empolgamento. E eu quero falar para o senhor que o senhor estava insatisfeito, sentado naquela cadeira de frente para esses vereadores, o senhor fazendo parte da mesa diretora, e o primeiro a levar a Câmara para a mídia antes de conversar com os colegas.
Por que o esvaziamento daquela sessão? Eu acho que cada um de nós, antes de ir para a mídia, para o rádio, ou qualquer coisa que seja, devemos realmente se ater. O senhor agora falou do regimento interno. Luiz Carlos Moreira já falou aqui do regimento interno. Mas será que nesse momento, na leitura do regimento interno, o senhor está apto a realmente a ler o regimento interno? Porque o regimento interno que eu entendo, que eu entenderia, seria cúmplice o senhor com a diretoria, se estava insatisfeito, marcasse uma reunião com todos os vereadores e saber o motivo, o que estava acontecendo realmente, entendeu? Não na primeira instância, na primeira ordem, entendeu? Subir a uma televisão, uma tribuna, em qualquer substância que seja, e fazer o que o senhor fez, entendeu? Eu acho assim, está certo, coberto de razão, cobrar dos vereadores o trabalho. Só que o vereador não trabalha 2 dias só por semana. Não é só aqui nessa tribuna, aqui nesse plenário que o vereador trabalha. O vereador trabalha no dia a dia na rua e está nesse gabinete atendendo as pessoas. Então, só, beleza, ok, vou terminar. Só para falar para o senhor, não é só o vereador Gideão que trabalha com a equipe dele aqui nessa casa. Todos os vereadores têm sua equipe e trabalha. Do jeito que o senhor colocou lá, ficou na mídia só o vereador Gideão que trabalha, só o gabinete do vereador Gideão que trabalha. Todos aqui trabalham. Quem assistiu a matéria sabe da veracidade da matéria e eu não tenho que me explicar mais sobre esse sentido. Mas eu não procurei a imprensa que me procurou e eu manifestei todos os princípios que eu defendo aqui nessa Casa de Lei, com muito respeito a todos vocês. Eu jamais vou aqui denegrir a imagem de ninguém nos 4 anos que eu passar aqui. Muito pelo contrário. Se eu não puder enobrecer, também não vou diminuir ninguém. Mas a Casa de Leis tem uma hierarquia, senhor vereador Jorge. Tem uma hierarquia. Presidente. Na ausência do presidente, assume o vice-presidente. Primeiro secretário. A função dos vices e do segundo secretário é meramente na ausência do presidente. Então, não estou aqui querendo afrontar nosso presidente, nem jogar para ele nenhuma responsabilidade agora em cima da fala de Jorjão. Mas se alguém teria que puxar essa reunião, porque esse assunto já vinha acontecendo, era o nosso presidente. Era o nosso presidente. E ele tem toda essa autonomia para fazer a convocação e discutir com essa Casa de Leis qualquer matéria que seja relevante para que essa Casa de Lei tenha uma melhor avaliação aqui dos munícipes de Serra. Obrigado pela oportunidade e reafirmo, mais uma vez, todas as minhas posições e convicções. Com a palavra, o vereador Guto. Presidente Aécio, mesa diretora, demais edis dessa casa, público presente, internautas que nos assistem. Minha fala aqui da tribuna, ela vai levar a 3 considerações. Peço um pouquinho de paciência, não vou me alongar no tempo, mas peço um pouco de paciência para que a gente possa discorrer alguns temas aqui. O primeiro tema, nobres vereadores, público, internautas, é dizer que esta Casa de Leis, ela não só trabalha na segunda e na quarta-feira. Essa Casa de Leis, ela trabalha dioturnamente. De manhã, de tarde, à noite, à madrugada, em todos os momentos. Este é o trabalho do vereador. É o trabalho do parlamento, na hora das votações das matérias, discussões das matérias. É o trabalho social no atendimento direto à população. É na fiscalização das obras do município no dia a dia que estão acontecendo. É a andada no comércio para verificar as dificuldades, no trânsito para verificar as dificuldades, nos ônibus lotados, como já falei aqui nessa Casa de Leis, que por 3 vezes já fui no Transcol, de madrugada, 5 horas da manhã, para verificar o problema da superlotação. Não fui mídia.
Talvez não interessa esse tipo. Mas trabalhei junto à CETURB, que é um órgão do governo, para poder minorar os problemas da nossa população. Então, quero ressaltar da entrevista, o nobre vereador Gideão esteve lá, ele foi, por um momento intempestivo, foi um momento de um dia de plenário sendo chamado para o outro dia. Eu acho que não houve tempo de se fazer a colocação do processo. Mas esteve lá. Eu também assisti a entrevista e a mídia coloca que o vereador só trabalha 2 dias. Não trabalha 2 dias, nobre vereadora Neide. Trabalha muito. E quando fala de carro e combustível, não é benefício do vereador, é instrumento de trabalho dentro de uma serra que compõe praticamente quase toda a Grande Vitória dentro da serra. Instrumento de trabalho. O segundo tema que eu queria, a segunda fala que eu gostaria também de dizer, que já também encaminhei, solicitei a comunicação, que enviasse para a Gazeta, lá para o Radanese, que o orçamento da Câmara não é 31.900.000, como foi colocado lá no vereador Moreira, é 29.700.000, porque essa Casa de Leis, antes de iniciar o ano, já tinha cortado na própria carne 1.400.000 do orçamento, diminuindo de 39 milhões para 29 milhões e pouco. A única Câmara no estado do Espírito Santo que reduziu o seu orçamento. Reduziu o seu orçamento e teve um aumento de despesas, mas não teve aumento de orçamento para poder cobrir as despesas oriundas do aumento de vereadores que foi votado em 2010 por essa Casa de Leis. Essa Câmara, juntamente com os 22 vereadores, proporcionaram a maior economia que uma Câmara Municipal fez em algum município do Estado do Espírito Santo. Desafio a qualquer Câmara que tivesse feito uma economia para sustentar esse aumento de orçamento. Então, tenho deixar esse recado do trabalho que essa Câmara está fazendo na questão orçamentária. Na questão orçamentária. Uma parte, vereador, depois? Só um momento, não, vereador Jorjão. Segunda coisa é dizer do projeto do Bruno. Eu também, nobres vereadores, dei entrada, não foi lido ainda, porque nós vamos passar para o Colégio de Líderes, que vamos aprovar hoje, porque o projeto de resolução já foi lido em 2 ou 3 sessões atrás. Como não foi pedido regime de tramitação de urgência, ele pode voltar para a Casa de Leis e ser aprovado na sessão seguinte. Vamos aprovar hoje. E nesse Colégio de Líderes, nós vamos discutir também um projeto de lei de minha autoria, que estou colocando na casa, que vai determinar e estabelecer horários onde os comércios do município da Serra que oferecem a venda de bebida alcoólica não possa mais oferecê-las fora da sua área de edificação. Exemplo, bares nas vias, onde são colocadas mesas na calçadas e mesas nas ruas, ali não vai poder mais servir bebidas alcoólicas. Na verdade, não poderia nem estar lá, porque o Código de Postura já não permite a utilização dessas mesas ali. Então, nós vamos trabalhar junto com o Colégio de Líderes para ver também isso, para trabalhar na questão da segurança. Quero também trazer uma informação. Essa Casa de Leis implantou a controladoria. Vamos fazer o primeiro workshop sobre controladoria com o Tribunal de Contas na próxima segunda-feira, às 14 horas, nesse plenário, onde 2 analistas do Tribunal de Contas estará fazendo uma palestra a respeito da controladoria interna, e essa Câmara aqui, ela vai ofertar esse workshop para que todos possam estar participando dessas informações. Está aberto ao público, aos funcionários dos vereadores e aqui no plenário dos vereadores. E para finalizar a minha fala, eu gostaria de passar depois para a mão do nobre vereador Gideão
Finaliza não, pedi a parte, hein? Antes de terminar, eu vou ceder essa parte, não, vereador Jorjão, foi bom você ter lembrado. Eu uma parte também, não, vereador. Que no artigo 139 da nova lei orgânica, que foi atualizada em 2011 ou 2012, me falha a memória, no seu artigo 139, ele diz o seguinte: a aprovação da matéria em discussão, salvo as exceções que estão nos itens abaixo, prevista nos parágrafos seguintes, dependerá do voto favorável da maioria simples dos membros dessa casa. Então, a maioria simples do membro dessa casa diz o seguinte: 8 vereadores mantêm a sessão. 9 vereadores seria o voto necessário para aprovar essas matérias simples, porque nós criamos, né, o projeto de lei indicativo que passou a ser matéria simples de trabalho dessa casa. Os demais, Código Tributário, Código de Obra, projetos de leis específicos, direitos e vantagens, etc., que estão aqui vastamente ditos, dependerão do voto favorável da maioria absoluta, que seriam os 12 vereadores. Então, vou passar para a vossa mão, nobre vereador, para que pudesse estar corrigindo aí, então, a questão da votação do plenário em relação às matérias. No mais, a palavra ao nobre vereador Jorjão. A parte, vereador Jorjão. Parabenizo o nosso presidente da casa. Gostaria que me escutasse, presidente. Subisse à tribuna, fazer uma explanação boa, uma explanação que eu quero que todos os edis dessa casa prestem atenção, e a galeria também prestasse atenção na explanação que o presidente fez. Logo quando iniciou o nosso mandato, tanto os que aqui estavam e os novos que chegaram, o presidente ele falou ali bem claro e notório. Teve um corte radical nessa Casa de Lei, junto com os vereadores, aonde de 31 mil caiu para 29.700, para 29. Isso aí. Mas acontece o seguinte: eu gostaria muito que a mídia ela ficasse atento para isso também, senhor presidente. Porque o que acontece de bom dentro da casa, o que os vereadores fazem de bom, não vai para a mídia. Não vai para a mídia. Então, eu acho que tem que ser o inverso também. O que acontece de bom na Câmara do município da Serra, o que acontece de bom no município, tanto, entendeu, daqui, da infraestrutura da casa e do Poder Executivo, tem que ir para a mídia, sem forçamento de barra, sem alguém querer subir no palanque ou se aparecer. Ouviu, senhor presidente? Essa é a forma geral, natural do acontecimento. O senhor fez a explanação clara. Eu queria que a mídia falasse isso, mas ela colocou lá a porcentagem maior do acontecimento. E o senhor coloca para aqui a explanação menor que aconteceu nos últimos anos, nos últimos meses, nessa Casa de Lei. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria que os internautas e a mídia ficassem atentos a isso. Muito obrigado. Com a palavra, pela ordem, com a parte, né? Nobre vereador Nassib. Senhor presidente, eu gostaria de reafirmar, né, aqui nessa casa, deixar registrado, até porque esse vereador nunca faltou sessão, nem cheguei atrasado e muito menos saí antes do momento que terminasse a sessão. Mas não estou aqui para julgar ninguém. Acho que esse assunto, né, deveria ser tratado como, reafirmando o que falei, deveria ser tratado internamente, né, numa reunião com todos os vereadores presentes, até porque nós sabemos que não fere o regimento em momento algum a saída do vereador do plenário. Deixar isso bem claro novamente, como foi dito pelo vereador Aldair, nós sabemos disso. Qualquer vereador tem a prerrogativa de sair do plenário, isso não tem nada que impeça isso, né? Sabemos também do trabalho de todos os vereadores aqui dessa casa. Como Vossa Excelência falou, nós não temos horário de trabalhar, né? Nós somos abordados feriado, sábado, domingo, à noite, de madrugada, de manhã, e nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Agora, não podemos expor o nome do município da Serra de forma como foi exposto. Até porque o município da Serra é muito grande,
é um município que cresce muito, estamos sendo visados, né, e eu acho que não valeu a pena a forma que foi exposta essa situação, que poderia ser resolvido numa reunião interna, né, com todos os vereadores, com Vossa Excelência, né, e ser esclarecido, porque, conforme foi dito, isso ocorre, inclusive hoje ocorreu o fato que o Radanese colocou, né, com muita propriedade. Isso ocorre em todas as assembleias, câmaras federais e câmaras municipais de todo o estado do Espírito Santo. Porque isso é uma prerrogativa. Às vezes o vereador não quer votar, né, não quer participar daquele momento, daquela sessão, ele tem a prerrogativa de sair do plenário. Então, eu gostaria de deixar, né, reafirmar, né, esse posicionamento nosso, né, que eu acho que não devemos, temos que ter muito cuidado, né, ao tomar certas atitudes aqui no plenário, até porque para não dar uma repercussão ruim, né, para o nosso município. Muito obrigado, vereador. Presidente. Com a parte, o novo vereador Auredi. Presidente, eu queria ressaltar que um dos grandes desafios que essa nova Câmara da Serra, composta hoje por 23 vereadores, é a reafirmar a qualidade que essa casa alcançou nos 4 anos passados. Porque pela primeira vez na história, né, como diz o nosso ex-presidente Lula, nunca antes, né, na história desse município, a Câmara Municipal da Serra foi apontada pela mídia do Espírito Santo como a melhor Câmara do Estado. E isso foi nos 4 anos consecutivos, porque nos 3 anos da pesquisa fomos avaliados. E fomos avaliados na eleição, quando a Câmara votou mais de 70%. Então, o maior desafio dessa casa é manter isso, porque a Câmara sofreu com especulação, com ataques, com mídia negativa, mas a qualidade que nós colocamos de trabalho nessa casa elevou a Câmara a esse status. Então, é esse debate que nós temos que fazer, um debate de colegiado, porque isso é um parlamento, e o parlamento se faz em colegiado. E aí sim, tratarmos dos assuntos mais importantes da cidade, e não buscarmos a mídia, como falou aqui os colegas, negativa, que aí sim nós vamos estar fazendo um retrocesso. E eu queria deixar aqui isso destacado. Obrigado, novo vereador Edi. E antes permite de uma parte, novo vereador? Com a parte, novo vereador Aldair. Eu gostaria de só lembrar aqui uma situação recente, né, que a própria Assembleia Legislativa, em diversos momentos, né, derrubou a sessão em protesto à questão dos royalties em Brasília. Né? Então, essa é uma ferramenta que consta do regimento e é importante que cada um use ela da forma que realmente julgar necessário para poder defender os interesses que naquele momento estão sendo defendidos em prol da população. Obrigado. Gostaria também de deixar informado, né, o nosso amigo querido vereador tio Paulinho, está ausente da sessão, pediu que eu informasse, porque ontem ele foi atropelado por um trem, né, deslocou a clavícula e quebrou o omoplata. Então, ele foi atropelado por um trem ontem, lá no Campo do Serra. Então, nobre ele vereador, está aqui, presente aí, atendendo lá no seu gabinete, mas ele está acamado e se machucou, né? Não foi simples, foi um deslocamento médio para grave e o vereador não pôde estar participando da sessão. nobre vereador, me conceda. Com a parte da vereadora Neide. Nobre vereador, primeiro eu gostaria de parabenizar essa casa, parabenizar os pares dessa casa, os vereadores dessa casa, vereadores esses que têm trabalhado afinco pela cidade, vereadores esses que nos representam muito bem em cada local que estão no dia a dia, vereadores esses que não se limitam somente ao parlamento de 18 às 21, vereadores esses que representam a cidade da Serra com muita dignidade e com muito caráter. Gostaria de parabenizar essa casa, tenho muito orgulho dessa casa, são vereadores trabalhadores, vereadores que não vêm aqui 10 minutos. Fiquei muito triste num pronunciamento que falou de vereador de 10 minutos. Aqui não tem vereador de 10 minutos. Tem vereadores que já fizeram aqui, tenho certeza disso,
mais de 1.000 indicações. Isso demonstra que esses vereadores têm trabalhado muito. Então, gostaria de falar para todo o colegiado, que são meus parceiros de Câmara, sou a única mulher dessa casa. Parabéns, vereadores, porque a população da cidade sabe que Vossas Excelências representam eles com muito caráter. Não é à toa que esses 23 vereadores estão aqui representando a Serra. Gostaria de parabenizar a todo o colegiado esse que eu tenho um grande carinho e um grande respeito. E 10 minutos, isso não existe. Isso não existe. Nessa casa não existe. Muitíssimo obrigada. Não tendo mais nada a partilhar, tenho dito. Com a palavra, o secretário para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária do dia 29 de maio de 2013. Senhor presidente, nós vamos estar incluindo aqui na ordem do dia o projeto de resolução onde a gente vai instituir o colégio de líderes nessa Casa de Leis. Processo 1675-2013, projeto de resolução 04-2013. Institui o colégio de líderes na Câmara Municipal da Serra, incluindo mais um capítulo no título 2º do Regimento Interno, aprovado pela resolução número 95/96. Autor, diversos vereadores. Ô, vereador Marcos Tom, eu queria propor só 2 emendas para melhorar um pouco o projeto. Eu não estou achando lugar nenhum certo. Presidente, eu queria só propor 2 emendas para melhorar um pouco o projeto de resolução. Olha só, a emenda que eu estava querendo propor é no artigo 74, no parágrafo 3º, o Colégio de Líderes se reunirá mensalmente em dia e horas prefixados, sendo necessário. O que eu queria propor ao Colégio de Líderes? Que não se reúna só uma vez por mês, sempre que necessário. Entendeu, presidente? Porque aqui está falando que vai se reunir com mínimo de líderes e o mínimo de 2/5 de líderes. Eu sugiro que a primeira convocação seja com 2/5 e a segunda convocação com os líderes que estiverem presentes. Entendeu? Porque sempre vai esperar 2/5 para poder fazer a reunião. Porque o 2/5, novo vereador, ele é representativo. Vossa Excelência, sendo líder do PSB, ou o novo vereador Bruno, ou o partido vai ter que enviar essa comunicação, representa 2 vereadores. Então, quando a gente fala 2/5, já é baixo quórum para a abertura da reunião do Colégio de Líderes. Aí eu solicito a Vossa Excelência para a retirada dessa emenda verbal, caso Vossa Excelência concorde. Caso não, a gente aprecia aqui no plenário, a gente precisa de 2/3 para aprovação da matéria, por se tratar de projeto de resolução. Fico contemplado, só que o Colégio de Líderes se reunirá mensalmente em dia e horário prefixado, sendo necessário para o início da reunião, quórum mínimo de 2/5 e tal. O vereador Moreira falou que sempre que necessário, não está aqui no parágrafo. Eu só sugiro que sempre que necessário seja... Beleza. Projeto de resolução número 4/2013, eu peço aos edis dessa casa o voto favorável, porque é muito importante esse projeto para a casa. É necessário 2/3 para a aprovação da matéria. Projeto de resolução número 4/2013. Em discussão. Em votação. Minha chave está...
Posso? Não. Gilmar. Agarrado. Senhor presidente, 22 votos favoráveis, nenhum contrário. Projeto de resolução aprovado. Quero agradecer a casa e também agradecer a experiência do nobre vereador, ex-deputado Luiz Carlos Moreira, que trouxe essa proposta vindo da Assembleia Legislativa, que muito vai auxiliar essa Casa de Leis nos debates importantes das matérias, tanto parlamentares quanto de matérias administrativas a serem discutidas nessa Casa de Leis. Senhor presidente, posso justificar meu voto? Justificativa de voto, novo vereador Bruno. Eu também estou comemorando essa iniciativa, é uma experiência nova para casa. Bruno Lamas, senhor presidente. Desculpa, novo vereador Bruno Lamas. Ele também fica chateado quando chama ele só de Guto, né? Mas eu queria fazer assim, duas observações. Primeiro, que a gente acelerasse esse primeiro encontro, porque pelo que eu li no projeto, o Colégio de Líderes definirá inclusive os representantes dessa casa, é lógico que em acordo com a mesa diretora, nos conselhos municipais, certo? E na hora dessa deliberação, existem conselhos, por exemplo, eu fui empossado no Conselho Municipal de Cultura para um mandato de 2 anos e fui reeleito. Como funcionará? Então, são coisas que a gente vai discutir internamente, em especial dentro desse Colégio de Líderes, mas que fosse acelerado e marcado logo o nosso próximo encontro, que nós temos urgência nessas indicações. Obrigado. Palavra ao secretário Marcos Tongo. Projeto de lei a ser deliberado. Processo número 3.129/2013, projeto de lei 111/2013. Atualiza a denominação de logradouros do bairro Camará. Autor, vereador Alexandre Chambinho e Guto Lorenzoni. Projeto de lei número 111/2013, em discussão, em votação. Nunca antes nessa casa teve tanta gente presente votando. Senhor presidente, 20 votos favoráveis, nenhum contrário, matéria aprovada. Projeto de lei número 111/2013, aprovado por essa Casa de Leis. Quero, só um momento, vereador Marcos Tongo. Zé Roberto, quero agradecer a presença, pastor Zé Roberto, o irmão do nosso vice-presidente Aécio, presente nessa casa. Projeto indicativo a ser deliberado. Processo número 2.938/2012, projeto indicativo 22/2012. Presidente, questão de ordem. Eu queria retirar de pauta. Pela ordem, nobre vereador Eudi. Queria solicitar que fosse retirado de pauta, que quero falar sobre esse projeto na próxima sessão. Então, prerrogativa de Vossa Excelência, nobre vereador, projeto retirado de pauta. Processo número 856/2013, projeto indicativo 2/2013. Cria o cargo de zelador de praças comunitárias no âmbito do município da Serra. Autor, vereador Gideão. Senhor presidente, eu queria fazer a defesa do projeto indicativo. Com a palavra, novo vereador Gideão, para a defesa do projeto indicativo. É um projeto indicativo porque ele onera os cofres públicos, então não é prerrogativa do vereador criar projetos de leis que tragam despesas para o executivo. Por isso ele vai na forma de projeto indicativo. Mas de uma grande relevância. Hoje o município, ele constrói suas praças, ele coloca ali grama, plantas, flores, e nem água para regar essas plantas, nessas praças muitas vezes não tem. Alguém para zelar. Esse zelador de praça, o município vai ganhar muito. No final das contas, tendo esse zelador, o que o município gasta hoje para recuperar praças que são rapidamente depredadas, mal usadas,
Então, a figura de um zelador de praça ali uniformizado, varrendo essa praça, aguando as plantas que essa praça, porventura, venha a ter, e a própria figura imponente desse zelador vai inibir muitos atos de vandalismo em nossas praças públicas. Por isso, acredito ser um projeto de grande relevância, e se nosso executivo assim também entender, né, podermos ter aqui no nosso município, então, os bairros que tenham uma praça, ter alguém ali para zelar, para cuidar, manter essa praça em ordem e limpa. Então, peço aos nobres colegas, né, que estejam nos acompanhando, né, aprovando esse projeto indicativo nesse momento. Projeto indicativo 2/2013, em discussão, em votação. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, 1 voto contrário e 8 abstenções. O projeto foi aprovado. Projeto número 2/2013, aprovado pela maioria. Para justificar meu voto. Hein? Justificativa de voto, nobre vereador Jorjão. Até mesmo votei não nesse projeto, porque eu fui líder comunitário por 8 anos em Novo Horizonte e mantive, junto com um clube que tem de futebol lá em Novo Horizonte, na praça, um quiosque, a gente mantém um funcionário fazendo a limpeza da praça, a não ser quando é a poda de árvore, outras coisas mais que a prefeitura tem que fazer. A própria comunidade mantém um funcionário, aquela praça que tem um quiosque, que tem uma comunidade que tem a ônus, né, que recebe benefício, para manter um funcionário limpando aquela praça, entendeu? Por ordem do dia. Entendeu? Então, por isso que eu votei não nesse projeto aí. Palavra, vereador secretário Marcos Tongo. Processo 946/2013, projeto indicativo 3/2013. Estabelece a obrigatoriedade da obtenção de certificado de inspeção predial nas edificações que especifiquem sua periodicidade e da outras providências. Autor, vereador Gilmar. Pela ordem, senhor presidente. Projeto pela ordem, novo vereador Aldair. Esse projeto aqui, eu não entendi por que ele é de natureza indicativo. Né? Por que não um projeto de lei? Qual o princípio que ele está ferindo para não ser projeto de lei? Você sabe me informar, Gilmar? Segundo me falou que ele onera os cofres públicos. Mas onera em quê? Se ele pede uma certificação de inspeção predial. Presidente, eu também queria falar sobre o projeto. Também não vejo nada disso. Também não tem nada disso, não. Retira ele, vão trabalhar, Gilmar. Retira e vão trabalhar. Eu sugiro que retire de pauta e depois a gente volta à matéria. Presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a retirada da pauta também dos projetos de lei do vereador Tio Paulinho, pelo fato dele estar ausente de atestado, né? Acho que deveria deixar para ser votado com a presença dele, né? Para que ele possa fazer a defesa do seu projeto. Presidente. Só para poder, antes de passar a palavra para o vereador Boy, aqui no projeto apresentado pelo vereador Gilmar, porque ele estabelece a normativa que o executivo tem que fazer na criação desse certificado de inspeção predial. Ele determina normas, custos que a prefeitura tem que fazer para se adequar a esse certificado. Por isso, teve o parecer da Procuradoria pelo encaminhamento do projeto de lei como projeto indicativo, para que o prefeito possa remetê-lo via essa indicação.
Mas, senhor presidente, né, ao meu ver, essa matéria, vamos dizer assim, ela não é implícita na questão realmente de gerar custo, né, por parte do Poder Executivo. E se nós realmente, né, abaixarmos, né, todas as guardas com relação a essas questões, nós não vamos fazer projeto de lei nenhum aqui nesse plenário. Então, eu realmente gostaria de que o vereador Gilmar tirasse o processo, a gente pudesse avaliar ele melhor. A pedido do autor, o projeto retirado de pauta. Presidente. Se tudo tem custo. Presidente. Com a palavra, o novo vereador Boy. Presidente, eu queria só deixar registrado que eu tenho um projeto com o mesmo parecer protocolado nessa Casa de Leis e eu fiz como projeto de lei. Eu queria que analisasse a mesa, visse os dois projetos, se são parecidos, e eu e o Gilmar, a gente entrar em consenso. O meu parece estar com o projeto de lei, como esse certificado. Foi para a mesa diretora, foi para a presidência, até hoje não apareceu ainda. Com a palavra, então, retiramos de pauta o projeto 4 de 2013 e o projeto 7 de 2013, para propô-lo quando da presença do vereador para a defesa do mesmo. Com a palavra, o nobre secretário Marcos Tongo. Senhor presidente, o projeto 10 de 2013 também é do nobre vereador Paulo Viana. Estou retirando também de pauta. Processo número 1281/2013, projeto indicativo 9/2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de professores de educação física para acompanhamento e orientação dos munícipes para a correta utilização dos equipamentos instalados nas praças CEPACs para a prática de exercícios físicos no município da Serra. Pela ordem, presidente. Vereador Davi Duarte Fernando. Pela ordem, presidente. Discutindo a matéria, o nobre vereador Davi Duarte. Gostaria de contar com o apoio dos nobres dias dessa Casa de Lei nesse projeto, que é um projeto importante para o nosso município, que hoje todas as praças, na Orla de Manguinho, Jacaraípe, tem a Academia Popular. E hoje é muito importante que nós tenhamos um professor de educação física nessas praças, porque tem pessoas que fazem exercício sem um profissional adequado. Eu gostaria de contar com o nobre Dias nessa aprovação desse projeto, que é de muita importância para o município de Serra. Projeto indicativo número 10 de 2013, sobre a mesa, em discussão. Em discussão, em votação. E Davi falou que ele entregava. Se chamasse lá, ele ia entregar. Ele falou. Senhor presidente, viu? Tinha voto favorável, nenhum contrário. Matéria aprovada. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, nobre vereador Aldair. Eu quero dizer para o nobre vereador Davi, né, que, devido ao pedido dele, eu resolvi ser solidário com ele na presente matéria e votei favorável. Obrigado. Senhor presidente, a ordem do dia de sessão ordinária do dia 29 de maio. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais nada. Senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Carlos Moreira. Coisa simples. Fiquei atento aqui às duas retiradas de projetos, de dois projetos do vereador Tio Paulinho. Regimentalmente, só quem pode retirar projeto da pauta é o próprio vereador, a pedido do vereador. Acho que regimentalmente, nós não podemos, um vereador, pedir a retirada de pauta, tá certo? Agora, quando solicitado pelo próprio vereador, isso tem que ser por escrito, quando ele não está presente, diretamente ao presidente. Acho que não cabe essa retirada de projeto, até porque nós sabemos muito bem, na época que exercia o mandato meu de deputado, deputados que saíam do mandato, né? Os projetos deles continuavam na casa e eram votados na Assembleia Legislativa e o proponente não era mais deputado. Então, acho que fica essa observação para a mesa diretora, o cuidado com essas questões. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão, a próxima é regimental.